Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área mais uma vez para falarmos de um tópico lindo, maravilhoso, bastante nutritivo, seleção de pessoas. Você acha que sabe tudo, hora de calçar a sandália da humildade, isso já entrega um pouco da minha idade, para aprender. Vou falar de coisas que não estão no seu PDF. Imprima o PDF e faça anotações necessárias para complementar, porque eu preciso que você tenha um estudo ativo. Então, construa o conhecimento junto comigo e no seu material impresso, ou pode ser também no seu PDF editado, vá adicionando os seus conteúdos. Eu preciso que você raciocine a partir dessa lógica de seleção de pessoal. Bem fácil, bem tranquilo, você não pode errar questão sobre isso. O mais difícil está onde, professor? O mais difícil está em entender as classificações, para variar. Porque o conceito é básico. Depois do recrutamento, dentro desse processo, dentro desse sistema de agregar pessoas, eu vou ter a seleção de pessoas. Lembrando que a triagem ela ocorre entre o recrutamento e a seleção. No finalzinho do recrutamento, eu tenho uma triagem, jogo fora os currículos que não fazem sentido nenhum, estou selecionando professor, e aí aparece torneiro mecânico. Não dá, já jogo fora. E no início da seleção eu tenho também uma triagem inicial. Eu posso ter a triagem, inclusive, como sendo uma técnica de seleção, a triagem de currículos. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Ok até aqui? Professor, mas para ter uma boa seleção eu preciso ter o quê? Para ter uma boa seleção, você precisa ter um alinhamento com o planejamento estratégico da organização, você precisa ter a análise do cargo, descrição do cargo, você precisa ter orçamento para isso, um bom processo de recrutamento, precisa saber das competências, da política organizacional, um bocado de coisa. Ah, Alisson, mas isso para concurso? É para concurso, que na vida real é mais difícil ainda. O processo de seleção é mais difícil ainda. Se você quiser ter um bom sucesso no processo de seleção da sua empresa na vida real, contrate alguém que trabalha com isso, um psicólogo, uma empresa, alguém que trabalha. Não vai inventar de fazer sozinho não, porque não é simples, não é trivial como a gente aprende para concurso ou na faculdade. Seleção é o processo de agregar pessoas na classificação mais tradicional do Chavenato. Qual que é a definição? Esse é o conceito de seleção de pessoas, é o conceito mais cobrado em concurso quando o assunto é seleção. É o processo de escolha do profissional que melhor ocuparia o cargo vago na organização, através da comparação das características pessoais e profissionais do candidato com as exigências do cargo. Então, anota aí, recrutamento. Como é que é o nome do processo do recrutamento? É a atração. É o processo de atração de pessoas. Seleção. Como é que é o nome do processo? Presta atenção. É a escolha. E essa escolha é baseada em parâmetros. Essa escolha é baseada na comparação. Então, eu vou fazer a comparação entre o quê? Entre a demanda inicial como uma pressão para chegar num resultado, onde eu vou comparar o quê? As características da análise e descrição do cargo. Nós vamos ver daqui a pouquinho a definição maravilhosa, de graça para vocês, de bandeja. O que o cargo requer, vamos falar das especificações do cargo ou competências desejadas, comparando com as características do candidato, o que ele de fato oferece, e vamos aplicar técnicas de seleção. Ou seja, sabe, a seleção de pessoas é um masterchef ali. Você está na pressão, você tem zilhões de pessoas fazendo a mesma coisa, muitas vezes melhor do que a gente, onde você tem milhões de variáveis. Você bota naquele caldeirão torcendo para que no momento da abertura do forno saia o que você imagina. É complicado. Por isso nós temos indicadores, parâmetros, temos indicadores internos e externos do processo de seleção. Tudo isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos lá. Dentro do processo de seleção de pessoal, a análise e a descrição do cargo servem para saber quais os requisitos que o cargo exige do seu ocupante. Isso implica, logicamente, na definição e competências. As técnicas de seleção, por sua vez, servem para identificar e classificar, em ordem de pertinência, quem possui os atributos desejados e em que nível. Professor, não entendi. É só um parágrafo introdutório. Calma, não tenha raiva. Eu quero tirar o seu trauma de psicologia organizacional. E eu acho que eu vou conseguir. Olha só, você está sendo contratado agora pensando em teoria, tá? Não na vida real. Vida real é difícil. Não me atreveria a ensinar para a vida real. Não dá. Para concurso. Você foi contratado para fazer uma seleção. Ok.
Que dados que você precisa? Eu quero saber qual que é o cargo. Não, você não precisa só saber qual que é o cargo. De uma análise e descrição do cargo, você tem um perfil profissiográfico profissional, você vai ter, além disso, informações sobre remuneração, horário, carga de trabalho, quais são os sistemas de comunicação utilizados, quais são as saídas de informação que o funcionário precisa ter, do que ele precisa dispor, distância do local de trabalho. Por exemplo, você precisa saber das competências, quais são os talentos, quais são as características pessoais do sujeito para aquele cargo, por exemplo. Você precisa saber de tudo isso. Tudo, absolutamente tudo isso. E aí você tem essas entradas de informação. Você vai juntar com o quê? Cara, para esse perfil daqui, eu vou utilizar essas técnicas daqui de seleção. Eu vou ter 10 pessoas e com essas técnicas eu vou processar essas pessoas para chegar num resultado. Esse é o processo de seleção, um processo de escolha. Vou dar um exemplo rápido. Claro, dar o exemplo do Psicologia Nova, que é o que eu conheço mais. Nosso cargo de coordenação é um cargo bastante estratégico. E no processo de seleção, quando eu contrato uma agência de colocação profissional, eu sempre falo, eu preciso que seja uma pessoa que tenha experiência na área e que tenha mais idade. Por que a idade é importante no nosso processo de seleção? Eu já tentei baixar a idade, N combinações. Nós já tivemos, acho que, uns 10 coordenadores ao longo dos 12, 13, 14 anos, vários anos aí do Psicologia Nova, mais ou menos uns 10 coordenadores. 4 contratados com uma agência de emprego foram os melhores até hoje. Os outros eu contratei diretamente. E aí a gente percebeu que a idade ela era importante para a pessoa aprender a lidar com pressão e com problemas. Dificuldade com a equipe, com o aluno, com o cliente, com isso, com o professor, às vezes com o Alisson. N coisas. A idade ela era uma variável importante e fundamental. Então, no nosso processo de seleção, tem que ter acima de 30 anos de idade. Pô, professor, podia ser mais, tal. A gente já contratou tudo quanto é perfil de pessoa aqui. Tudo. Gente com 60 anos de idade, gente com 50 anos de idade, enfim. Tudo. Só para dar um exemplo de que as escolhas do processo de seleção, elas têm de partir de algum ponto. E aí as competências elas podem estar relacionadas com traços sociodemográficos. Por exemplo, idade é um desses casos. Ok? Seguindo com a nossa apresentação. Nós temos alguns modelos de seleção, ou seja, classificação que cai na sua prova. De acordo com o Chavenato, a seleção pode adotar 4 modelos. Cara, eu já vi muito isso daqui cair. Primeiro, é um modelo de colocação. Ocorre quando existe apenas um candidato para uma vaga. Então, eu coloco ele, pego aquele sujeito e coloco. Se necessário, efetivá-lo sem qualquer descarte. É um modelo de colocação, é um modelo simples. Temos o modelo de seleção. Existem vários candidatos X para uma vaga. Nesse caso, faz-se uma análise do perfil dos candidatos. É a seleção tradicional, é o modelo mais comum que nós temos. Nós vamos ter um modelo de classificação. Existem vários candidatos para cada vaga ou várias vagas para cada candidato. Então, eu vou ter várias vagas e vários candidatos. Acho que ficou ruim, né? Agora a definição ficou. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou ter aqui bolinha e aqui outra bolinha. Tá? 3 vagas e 2 candidatos. Pronto, fica mais fácil nós calcularmos assim. Esse mesmo candidato está concorrendo a 2 vagas, por exemplo. Esse é o modelo de classificação. Eu classifico ele na escala aqui da primeira vaga com um percentual. Ele combina com essa vaga tantos por cento. Com essa outra vaga, tantos por cento. Sei lá, aqui 90%, aqui 70%. E aí eu vou fazer a adequação. Aí esse outro daqui, ele combina com essa vaga daqui, vamos supor, 90%. Qual que seria a decisão mais lógica? Eu boto esse candidato aqui e esse candidato aqui. Perfeito? É um modelo de classificação. Existem vários candidatos para a vaga, para cada vaga, ou várias vagas para cada candidato. Eu vou fazer esse alinhamento. Eu dei um terceiro exemplo, né, nesse item 3. O que pode acontecer também, explicando aqui o mais básico, né, eu acabei explicando a exceção, o menos comum, mas o mais básico você vai ter vários candidatos para uma vaga, por exemplo, aqui, eu posso ter várias vagas também, ou eu vou ter várias vagas para um candidato.
Mas acho que essa primeira explicação daqui valeu a pena sim. E item 4, modelo de agregação de valor. O candidato será admitido caso suas competências pessoais agradem e sejam úteis à organização. Então tem que agradar e tem que ser útil. Alisson, não faz sentido. Eu venho de modelo de colocação, ok? Bolinha desenhou, tá certo. Modelo de seleção, bolinha das vagas, dos candidatos, ok. Modelo de classificação. Aí o Xavenato mete no meio modelo de agregação de valor. Explica melhor. Explico. Olha só. Nesse caso, a vaga é criada. Então o sujeito vai ser aproveitado de acordo com as suas competências pessoais, se for útil para a organização. Ou seja, eu pressuponho, eu, Alisson, e para resolver questão de concurso eu penso dessa forma, eu sugiro que você coloque entre parênteses, o sujeito vai ser desenvolvido, vai ser aproveitado dentro de uma situação nova, ainda não existente na organização. Porque se essa vaga já existe, eu não vou falar de modelo de agregação de valor. Eu vou falar de um modelo de classificação ou modelo de seleção. A vaga já existe. E aí eu tenho um candidato que tem a competência certa e eu coloco ali. Captou? Xavenato não descreveu certo. E eu espero que a minha forma de escrever seja mais correta aqui. Coloque aí entre parênteses, a vaga vai ser criada para o trabalhador. Na hora da prova não vai aparecer assim, viu? Vai aparecer copiado e colado de acordo com a lista que eu acabei de apresentar aqui. Mas ficou mais fácil de entender. Pelo menos eu acho que tem muito mais sentido, de acordo com a classificação dele. Ainda falando sobre o processo de seleção, falamos dos modelos de seleção, verso agora sobre as etapas da seleção. O que vem primeiro? O que vem depois? Cara, essa classificação daqui é cruel. É uma classificação máquina mortífera que você vai saber e o seu concorrente não, hein? Ei, ó, segredo nosso. Tu não conta para ninguém. Essa classificação já caiu bastante, mas pouca gente sabe, pouca gente domina. Temos 3 etapas. Temos a seleção inicial, é o recrutamento, onde os candidatos são previamente triados a partir das qualificações profissionais e pessoais e em conformidade com o perfil da vaga. Primeira etapa, então, seleção inicial. Volta. Seleção inicial. Isso aqui é uma classificação, gente. Isso aqui é uma classificação. Temos a seleção substantiva, onde nós temos testes escritos, teste de desempenho, entrevista, dinâmica de grupo. O candidato passa por um processo eliminatório a partir do perfil profissiográfico em comparação com a descrição do cargo. E, por último, uma seleção contingente. É a última etapa antes da contratação. Nessa etapa, o candidato é submetido a exames físicos e verificação de antecedentes. Ok? 3 fases. Vamos facilitar a sua vida. Imagina aqui um triângulo invertido. Um funil. Tá? Um funilzinho. Pronto. Saiu uma gotinha só. Saiu péssimo desenho. E aí, nessa primeira etapa da seleção inicial, eu vou ter o quê? Triagem. Olha que legal. Eu vou ter a triagem nessa primeira etapa, seleção inicial. Na parte substantiva, não sei por que o nome é substantiva em si. Não faço ideia do porquê o nome seja substantivo. Eu faço ideia. Por que o nome é substantivo? Porque é a parte mais trabalhosa, a parte que envolve mais processo. É a seleção em si. Quando eu uso na língua portuguesa uma expressão substantiva, eu falo de um processo em si. Perfeito? É algo em si. Seleção substantiva é a própria seleção. É a própria seleção. Testes, entrevistas, dinâmicas, a parte da avaliação, provas práticas, escritas. Nós vamos ver daqui a pouco os tipos de testes possíveis e imagináveis. Meu irmão, tu vai dominar esse assunto. Então, seleção substantiva é o miolo. Substantiva. E, por último, a seleção contingente. Ou seja, eu controlo as variáveis. Para o exame admissional, preciso disso, saúde e tal, documentos. É bem pequenininho. Se você pega o locus de tempo, é uma das fases mais curtas que tem, em termos de tempo e também em termos de custo. É só ali, a pessoa já está... Na seleção contingente, a pessoa já está selecionada. A pessoa vai ser selecionada na fase da seleção substantiva. Na seleção contingente, a pessoa já está selecionada. Ela só pode perder a vaga para ela mesma. Então, tem o exame físico, verificação de antecedentes e pau! Professor, isso aqui acontece também no serviço público? Vamos falar daqui a pouco sobre o serviço público, mas é mais ou menos, a lógica é mais ou menos essa. Um roteiro básico de seleção de pessoas. Vamos lá. Essa classificação é minha, do professor Alisson. Vou deixar meu nome na história. Escreve aí, classificação do professor Alisson. Escreve meu nome certo, viu? H, cedilha, I, 2 S, tem problema não.
O que eu fiz? Eu fiz uma compilação das etapas. Eu encontrei 4 grandes etapas, até para a gente entender melhor o que vem pela frente. Primeira etapa, planejamento do recrutamento e seleção de pessoas. Por que eu coloquei junto? Ora, tu já sabe, homem. Recrutamento e seleção de pessoas são etapas que devem ser planejadas em conjunto. Nesse processo, eu avalio demandas, a política organizacional, a análise e descrição do cargo, etapas do recrutamento, defino as etapas do recrutamento, defino as etapas de seleção de pessoas. Numa segunda etapa, eu vou ter aí o meio da coisa, certo? A triagem de pessoas. Vou ter depois uma aplicação de técnicas de seleções de pessoas e, por último, um resultado. É como se isso daqui fosse a fase substantiva. Fase substantiva. Perfeito? E a fase 2 seria a seleção inicial. Nessa classificação que eu trouxe para vocês, esse 4 não encaixa com a fase 3 do slide passado. Seleção contingente. Não encaixa, não. Não encaixa, não. Seria depois. Perfeito? A fase substantiva eu também teria aqui, ó, fase substantiva. Só para pensar um pouco. Substantiva. Eita, letra bonita. Seguindo. O que acontece? Às vezes eu falo muito análise, descrição de cargo, desenho de cargo e tal. E o aluno não entende, porque a aula não é sobre isso. E em muitas questões nós encontramos a relação da seleção de pessoas com a análise e descrição de cargo. Mas será que você realmente sabe o que é análise e o que é descrição de cargo? Se você não souber, não tem problema. Estou aqui para ensinar. Temos 3 conceitos: desenho de cargo, descrição do cargo e análise do cargo. Vem comigo, pausa o vídeo se for necessário, se quiser copiar, não tem problema nenhum não. É bom que você exercita o cérebro, não é para exercitar a mão, mas exercitar o cérebro, e entende melhor. O conceito entra na sua cabeça. Desenho do cargo, a definição de atributos para o cargo que será criado. Então, o cargo virá pela frente, ele vai ser criado. Ocorre antes da efetiva criação do cargo e revela as tarefas e atividades que serão desempenhadas, assim como seu nível de poder, posição no organograma, equipe, etc. Tem preocupação com a função geral do cargo. É bem precário, é uma definição ainda preliminar de desenho do cargo. Então, por exemplo, eu crio uma empresa nova, eu vou precisar desse cargo de vendedor, que tem que ser assim, a ser assado. Estou desenhando o cargo, boto no papel direitinho. Na prática, nós vamos ter uma pessoa ocupando esse cargo. E aí, para selecionar essa pessoa, eu preciso fazer uma descrição e análise do cargo. O que é a descrição do cargo? Enquanto no desenho do cargo o cargo ainda vai ser criado, na descrição do cargo, o cargo já existe e já está provido. A descrição do cargo tem foco no funcionário. Revela o que o funcionário faz no dia a dia e as suas responsabilidades. É o aprofundamento do desenho no cargo, na medida em que relaciona e enumera as tarefas e os deveres do cargo que o ocupante faz ou terá que fazer. É realizado por escrito e tem preocupação com o conteúdo do cargo. Resume o perfil profissional da área e as atividades desempenhadas. Ele pode gerar o perfil profissiográfico profissional. Mas a análise do cargo também pode gerar o perfil profissiográfico profissional. A análise do cargo ela é mais ampla. Enquanto a descrição do cargo fala do que ele faz no dia a dia, a análise do cargo fala do que ele deve fazer. Então, uma é prescritiva, é prospectiva, a análise do cargo. Outra é real. A análise do cargo é o perfil desejado. O que eu gostaria que ele fizesse. É o perfil desejado do ocupante e revela os requisitos necessários. Abrange aptidões, conhecimentos, habilidades e responsabilidades, bem como os riscos e as condições de trabalho. Estuda e determina os requisitos qualitativos para desempenhar a função, ou seja, as responsabilidades envolvidas, o grau de instrução, a capacidade de desenvolvimento. Ela se concentra em 4 requisitos: requisitos mentais, físicos de responsabilidade e condições de trabalho. Alisson, então a análise do cargo ela é mais teórica e tal. De certa forma, sim. Mas lembrando, os dois redundam no perfil profissiográfico profissional e os dois são absolutamente necessários para a seleção de pessoas. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Eu tenho a análise do cargo aqui, direitinho, o sujeito faz isso. E é satisfatório. Então, muitas vezes eu tenho um erro na análise do cargo. Na hora da prova, cuidado, na hora da prova, em algumas bancas, em algumas situações, em algumas questões, a expressão análise do cargo ela é usada como se fosse análise do cargo. A expressão descrição do cargo, é usada como se fosse análise do cargo. Há essa confusão. Muita gente confunde. O que eu faço? Vai junto. Se a questão não quiser saber
da diferença entre uma coisa e outra, não vá muito além, não. Beleza, falamos então desses conceitos, bem fácil. Análise do cargo. E aqui um a mais para vocês. Eu tenho alguns métodos de análise do cargo, vou gentilmente deixar para casa, não é o conteúdo dessa aula, mas eu trago como ilustração. Eu preciso fazer essa análise do cargo, dá uma lida, qualquer coisa você pausa. Eu preciso fazer essa análise do cargo para ter uma seleção mais adequada. Então, com tudo isso daqui, eu consigo fazer a análise do cargo. É a classificação do Chavenato. Bem tranquilo. Deixei para casa. Dá uma lida depois. Qualquer coisa, volta o vídeo. E aí entramos na melhor parte da nossa aula, o planejamento da seleção de pessoal. Um planejamento mal feito gera uma seleção horrível. Horrível. Ah, Alisson, e qual que é o problema de uma seleção ruim de pessoas? Qual que é o problema? Custos, tempo de aculturamento do sujeito, que é a socialização. Socialização organizacional é o aculturamento organizacional. O sujeito perde a cultura, os vícios dos trabalhos anteriores para entrar na cultura nova. A gente chama de aculturamento ou socialização organizacional. Uma péssima seleção gera prejuízos no processo de aculturamento, aumenta a rotatividade, etc, etc, etc. Então tem que ter um bom planejamento. O que eu vou levar em conta no planejamento? Política organizacional, descrição na área do cargo, agora você já sabe o que é. Definição das etapas de seleção de pessoas, competências, demandas, custos, tempo, perfil, tudo isso deve ser levado em conta. As técnicas. Nessa etapa do planejamento, eu defino exatamente quais serão as técnicas de seleção que eu vou utilizar. Nada mais justo. Então, o resultado do planejamento de seleção de pessoal é justamente um roteiro para a fase substantiva da seleção de pessoas. E aí, quando eu faço esse alinhamento das minhas estratégias e técnicas para a seleção de pessoas, eu levo em consideração o quê? E aqui nós temos sinonímias, cuidado. Eu levo em consideração os preditores em seleção. O que são preditores em seleção? São ferramentas para alcançar os nossos objetivos. São estratégias, são artifícios, são meios pelos quais eu chego no meu resultado. Então, eu tenho que processar muita informação através de processos que levam em conta humanos, seres humaninhos, para chegar numa lista final com a classificação, se for esse modelo trabalhado, com o resultado final. A pessoa mais indicada dentro daquele hall de pessoas para o cargo vai estar nessa lista. Quais são as técnicas de seleção? Aqui, de um modo geral, nós temos a análise de currículos, de um modo geral, bem geral mesmo, então eu já posso fazer a triagem, já posso dizer quem que eu vou chamar para uma próxima etapa. Lembrando que isso aqui não está na ordem, viu? Não está na ordem. Eu posso utilizar, dependendo do caso, 2, 3, 4, não importa. Eu posso ter a entrevista é uma das ferramentas mais importantes, não é a única da seleção. Eu posso ter testes psicológicos e testes não psicológicos, nós vamos ver daqui a pouquinho também. Posso ter dinâmicas de grupo, provas de conhecimento. Professor, o que são provas de conhecimento? Eu sabia que você ia perguntar isso. Prova de conhecimento é aquele tipo de prova mais simplificado. Não é uma prova específica, digamos assim, do trabalho em si. É uma prova, eu vou falar daqui a pouco. Tem um texto maravilhoso que faz a definição de provas de conhecimento. Eu falei para vocês, né? Vários tipos de provas e tal. E aí nós vamos ter a prova de conhecimento. Vamos ter outras provas técnicas e tal, teóricas, práticas, para frente, para trás. Tudo quanto é jeito. Não é o momento, eu estou me adiantando, eu me empolgo. Vamos ter testes de habilidades, referências profissionais, quem está indicando, qual que é a sua carta de indicação. Às vezes a gente seleciona assim também, ajuda, né? E os assessment centers, os centros de avaliação. Veja bem, centros de avaliação. É a junção de várias técnicas, é um processo e não um lugar. Já teve questão discursiva sobre esse assunto. E, cara, eu fiquei doido, eu pensei, não dei isso aqui em aula, o que é? E agora eu já incluo na aula. Você vê que a cada ano nossa aula aumenta, fica mais rica, para você não ser pego desprevenido. A ideia aqui é sempre ser o melhor. O que são esses centros de avaliação? Eu já disse, não são centros, não confunda com centros de treinamento, viu? Centros de avaliação. Não são locais físicos, são junções de técnicas. Então, tem toda uma metodologia ali com várias técnicas e tal. Professor, então por que chama de centro de avaliação?
Se chamasse meu amor, eu chamava de meu amor também, não tem problema. Tá de boa. Combinado? Vamos lá, seguindo com a nossa linda apresentação. Hans Donner está morrendo de inveja. Acho que a galera mais nova nem sabe quem é Hans Donner. Entrevistas, que é a técnica mais utilizada. A entrevista é uma técnica mais utilizada. A ampla utilização dessa técnica se deve a alguns fatores. Seu custo é baixo, relativamente baixo. A facilidade de aplicação, a adaptação dessa técnica a diversas fases do processo de seleção, podendo ter 2, 3, 4. Né? Quanto mais, pior. Né? O mínimo é o mais indicado, do processo seletivo e a riqueza de informações, sensações e impressões sobre o candidato, que a entrevista possibilita ao selecionador. A técnica permite o contato direto com o candidato, possibilitando inclusive sanar dúvidas e esclarecer alguns pontos que possam ter surgido no processo de recrutamento, ou mesmo durante a aplicação de outras técnicas de seleção. Então é tudo de bom? Não, cuidado. Tem possibilidade de distorção. Apesar de sua aplicação ser tão comum, a entrevista nem sempre é conduzida com o cuidado necessário, de forma a permitir a obtenção de dados confiáveis e a transmissão de boa imagem da empresa e do entrevistador. Por isso, nem sempre garante o sucesso do processo seletivo. Como todas as outras ferramentas de seleção, deve ser planejada, aplicada de forma organizada e, sempre que possível, em conjunto com outras técnicas que permitam avaliar as diversas facetas do candidato. Cuidado! Isso aqui não é entrevista psicológica, não. Vou fazer a entrevista psicológica no processo de avaliação para a seleção e vou aplicar teste psicológico. Criatura, tira esse psicólogo clínico que existe dentro de você. Se tu está dentro do campo organizacional, é entrevista, é seleção, é aplicação de teste. Talvez, entre eles, um teste psicológico aqui ou outro ali. Não necessariamente um teste do SATEP-C. Eu vou ter testes de personalidade, de habilidades e tal, de estresse, por exemplo, que não estão dentro do SATEP-C. Muito cuidado aqui. Volto a dizer, vou mudar de câmera, a câmera do drama. Se a questão é de psicologia organizacional, exorciza esse psicólogo clínico que existe dentro de você. Vai te atrapalhar, sério, na moral, te atrapalha bastante, bastante. Falamos então desse panorama das entrevistas, ok. Chavenato afirma que a entrevista de seleção é uma caixa preta, ainda totalmente desconhecido pelo entrevistador e a empresa. Utilizando perguntas e estímulos, que são as entradas do processo, o entrevistador incentiva o candidato a reagir por meio de respostas que serão decisivas quanto à permanência no processo seletivo. Por que ele vai chamar isso daqui de caixa preta? Ora, é simples, porque no processo da entrevista você tem algumas informações de entrada, o entrevistador é o tomador de decisões, mas você tem que puxar dele algumas informações ou selecionar algumas informações e conduzir isso, porque as informações não estão prontas ou claras ou totalmente elaboradas. Muitas vezes o próprio não verbal do entrevistado acaba denunciando ele. O cara chega já com aquele discurso bonitinho, todo organizado, mas eu preciso e tal. Outro breve parênteses. Quando eu trabalhava com seleção de pessoas na minha própria empresa, eu pensava, vou fazer direito, vai ser perfeito. Aí eu tinha filosofias. Quem trabalha e tem uma micro, pequena empresa, sempre tem filosofia para tudo, sempre tem explicação para tudo, é coisa de doido. E a gente vê na internet aí começa a usar o discurso dos outros, é a maior burrice que tem. Eu não disse que eu sou inteligente, disse, não sou. E aí lá no início, o que eu pensava? Não, eu vou trazer alguém que tenha afinidade, que eu goste. Não dava certo. Eu trazia para cá, então era para o cargo de vendedor, para o cargo de coordenador, não dava certo. Não, eu não vou trazer alguém que quer trabalhar comigo, vou trazer alguém que precisa. Então, quanto mais sofrida fosse a história do sujeito, melhor seria o trabalho dele. Não funcionou. Não funcionou. Foram várias fases minhas como empresário e tal. Hoje em dia eu contrato a empresa lá de recrutamento e seleção. Cara, a responsabilidade de vocês. Pronto. Foi a melhor coisa do mundo. Porque uma coisa é teoria, uma coisa é estudar para concurso, outra coisa é a vida real. Não dá para a gente confundir, gente. Não dá. É um negócio muito sério isso. Então, voltando para a teoria, tem aqui a caixa preta, aí você avalia o não verbal. É fácil, né? É fácil pra caramba. Nós temos alguns vieses do entrevistado para se promover, para ser aceito. E esses são os vieses que você tem que guardar no seu coração, pelo menos até o dia da prova. São estratégias que o entrevistado tem para influenciar o entrevistador. Estratégia de autopromoção. Consiste em demonstrar uma imagem de competência, destacando as habilidades. Deve-se ter cuidado para que não se transmita uma imagem de arrogância e superioridade. A exemplificação
é muito utilizado para expressar uma imagem de virtudes morais, como honestidade, lealdade, ética. Indica cuidados para não parecer hipócrita ou antipático, ao querer passar uma imagem de perfeição. Vixe, só o que tem. Insinuação é utilizado para ilustrar alguém como amigável e simpático. Não se trata de um desejo espontâneo de agradar os demais, mas já o feito para atingir o objetivo. Deve-se ter cuidado para não parecer bajulador. Então, você está vendo que na definição tem o elemento negativo e a dose. Suplicação visa transmitir uma imagem de proteção, de necessidade de ajuda, visando gerar no outro uma resposta de proteção e auxílio. Implica o risco de ficar com uma imagem de fraqueza. E intimidação consiste em transmitir uma imagem de ameaça e de agressão, tanto física como verbal. Ao contrário do desejado, a resposta gerada pode ser de revolta ou de boicote, ao invés de submissão. Cara, eu já tive muitos candidatos em todos esses níveis aqui, até de intimidação. Tem. É natureza humana, é um negócio complicado. É por isso que a gente encarna. Vamos lá, eu falei para vocês de entrevista. Falei que ia ter um momento da aula para nós conversarmos sobre as entrevistas. E esse momento chegou. Não chegou não, vai ser na próxima aula. No próximo encontro, depois do Plim Plim. Eu sempre quis dizer isso. Não sai daí. Tchau. Toma uma água e volta, mas volta mesmo.